com Júnior Maicá. Eu acho que a gente já tem condição de estabelecer um contato com eles nesse papo diário, na parceria do Bairrista, do Grupo Bairrista com a RDC TV, com transmissão pela televisão, pelos canais 24 e 524 da NET, claro, e também por todas as plataformas digitais do Bairrista e da RDC TV. Sejam bem-vindos à espera de Júnior Maicá. Rafael Serra está no programa pela primeira vez. Confinado, é verdade que tu levaste um susto nesses últimos dias, Serra? Tudo bem, Benfica? Boa tarde a todos. É verdade, Benfica. Na segunda-feira eu comecei a sentir uns sintomas, porque assim, eu tenho bronquite alérgica, né? Rinite alérgica. Então, cada vez que o tempo muda, fica quente, fica frio e tal, o meu organismo sente. Aí qual é a forma de sentir? É como se fosse um resfriado, né? Uma pré-gripe. Então é espirro, a garganta, ela, né, fica aquela dorzinha de garganta, a gente fica meio febril, aquele calor. E como a gente está nessa fase, né, do coronavírus, eu comecei a me preocupar. E aí na terça, cheguei na TV aí o Maicá, o Kleber e o Edu, a gente achou melhor eu ir para casa. Não peguei o meu filho naquele dia, né, fiquei meio isolado aqui na minha casa, onde a minha avó mora aqui, que tem 80 anos e tal. Mas passou, né? Os sintomas, eles passaram, assim, de agora o nariz volta e tal, mas também não precisa mais ter o sintoma para estar com vírus, né, Benfica? Então a gente fica até meio assim, tô, não tô, né? Eu quase fui para o hospital também para fazer o teste, mas daí me indicaram a não ir, porque lá eu podia pegar o vírus também, enfim, a gente fica meio sem saber o que fazer nessas horas. Né? Muito bem, mas nesse momento agora tá mais tranquilo em casa, né? Tô bem, tô tranquilo, tô bem. Então vamos lá, temos que debater aqui no programa, temos que colocar informações acima de tudo e principalmente sobre essa questão do avanço do coronavírus. Kleber Grabowska, tudo bem, Kleber? Tudo bom, Silvio? Tudo. Falando aqui da esquina da comunicação, José Neves da Fontoura com Lima e Silva. Essa é a esquina da comunicação? Agora é, né? Agora vai ser. Claro. Valorizar meu posto aqui. Muito bom, muito bom. E aí, Kleber? Tu está te sentindo bem, né? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. A respeito dessa sensação e dessa preocupação que o Serra demonstrou, né? Eu já sou mais velhinho, né? Eu sou o segundo na hierarquia dos veteranos da turma aí. Mas eu estou resistindo bem. Tive um pequeno susto, né? No fiozinho que chegou, mas agora eu já estou recuperado, estou firme e forte. O problema, Silvio, é sair de casa, né, para os imprevistos, para os contratempos. Isso não é legal, isso não é legal. Todo cuidado é necessário, né? Pois é, porque tu faz esse movimento, né? Tu sai para depois voltar aí para a tua esquina da comunicação. Hoje é aniversário da FM Cultura, teve uma movimentação lá para tomar iniciativas e providências em relação ao restante da semana, né? Porque tem que resguardar a equipe, né? Todo mundo, e a gente não tem essa possibilidade de fazer o trabalho completamente de casa, então algumas providências têm que ser tomadas e esse deslocamento às vezes preocupa, né? Preocupa, a gente vai levar ainda um bom tempo com esse nível de preocupação, especialmente se a gente tem que fazer esse movimento de sair de casa. Agora, Júnior Maicá, já estás aí? Estás bem? Estás restabelecido? Estou aqui, Silvio. Tudo certo, tranquilo, firme que nem prego em polenta. Aí também, aí não é exatamente uma esquina, mas é também no veículo de comunicação, tu não está necessariamente em casa nesse momento. Nós estamos no nosso bunker aqui, né? Isolados, nós três, o Edu, eu e o Juninho, né? Tocando ficha aqui, mandando ver, criando coisas. Seguimos aqui, né? Não temos uma equipe muito grande, o pessoal está todo home office e nós seguimos trabalhando aqui, né? Estamos aqui confinados, parece aquela turma lá no final da Segunda Guerra, escondido no bunker. Dormem aí, inclusive? Às vezes tiram um cochilinho à tarde, depois do almoço. Impressionante. Cestear é importante, né? Cestear é importante, como dizem os espanhóis e os uruguaios, né? A cesteadinha é bom para a produtividade. Muito bem, olha só, o ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, descarta suspender eleições por causa do coronavírus. É bom lembrar que nós temos lá em outubro, novembro, a eleição geral não é eleição geral, é eleição para prefeito e vereador do país. E nesse momento de coronavírus,
tudo que se imagina é o seguinte: todo aquele aglomerado de pessoas, ainda que seja mais para o final do ano, se pensa já em tomar alguma outro tipo de iniciativa. Até porque para uma eleição pesada, porque envolve todos os municípios do país, é preciso uma preparação antecipada muito forte. Mas essa é uma notícia. O ministro Barroso, nesse momento, no Supremo Tribunal Federal, descarta qualquer modificação em termos de eleição para prefeito e para vereador do país. Bom, para outubro acho que é possível, né? Agora, se tiver que fazer alguma preparação, alguma coisa, essa preparação é que fica prejudicada, né, Silvio? Tem que ver quanto tempo antes se inicia o processo realmente, né? Quem é que ia falar? Eu acho que era o Maicá sobre isso. Sobre esse tempo, né? Eu acho que a gente ainda não tem noção exata. A gente não consegue prever nada, né? Porque a gente não tem a noção exata de quanto tempo nós vamos ficar parados, né? Por exemplo, a China agora começou a tentar voltar ao normal, estabelecer uma data de retorno para o campeonato chinês, porque desde janeiro, né, estava tudo parado na China, e agora ontem, né, ontem quinta, na quarta-feira, na verdade, foi uma primeira boa notícia envolvendo o coronavírus na China, que não teve contágio comunitário, né? Depois de tantos meses, né, de confinamento, o vírus parou de circular. Tiveram 34 casos, se não me engano, 34 novos casos na quarta-feira, mas todos de pessoas que vieram de fora do país, né? Que vieram de viagem, enfim, que estavam provavelmente a negócios, né? Mas o contágio comunitário na China parou, ou seja, o vírus parou de circular depois de 3 meses. Então o pessoal pôde, aos poucos, né, fazer algumas atividades nas ruas, enfim. A China já começa, devagarinho, claro, mas começa a se preparar para voltar à normalidade. Então, a gente está aqui na nossa primeira semana de confinamento, digamos assim, nem fechamos a primeira semana, né, Silvio? Então, eu acredito que, pelo menos até o final de... Olha, nós estamos em 20 de março, né? Mas eu acho que, para a gente aqui, até maio, provavelmente até o final de abril, certamente, nós vamos ficar nesse processo de espera, né? Saindo o mínimo possível, ficando em casa o máximo possível. Então, olha, acho que 3 meses, né, é um prejuízo no calendário para qualquer atividade, uma eleição municipal que é muito maior, né, do que qualquer outro tipo de eleição, digamos assim, porque envolve não só a questão de organização, claro, mas as campanhas, enfim, cada cidade vai ter o seu movimento, né, de campanha, de candidatos e carreatas, enfim. Olha, meu palpite, né, só palpite mesmo, só uma suspeita de que essas eleições ou vão lá para o final do ano, para novembro, dezembro, ou ficam para 2021. Isso, até porque já se cogitou a possibilidade de estender os mandatos dos atuais prefeitos por mais 2 anos. O que quer dizer, Kleber, e depois uma declaração de Argel Fux? Seria uma boa, né? Desculpa, Clebinho, mas seria uma boa, né? Unificar essas eleições, né? Não tem por que a gente ter eleições a cada 2 anos, faz tudo junto, né? Prefeito, e governador. Também tem outro efeito, né? Daí para aquela história de alguém se candidata a deputado, daqui a pouquinho abandona o mandato, vai ser prefeito que abandona a prefeitura vai ser deputado, né? Acho que unificando tudo isso aí. Mas é legal também uma nova prática que existe, ou já começou a ser colocada em funcionamento na última eleição. Antes a gente tinha comício, santinho, né? Agora a coisa é muito mais online, muito mais colocada nas redes sociais. Isso também pode facilitar um pouco em termos de campanha. Se fosse no modelo antigo, ninguém saindo de casa, olha, os deputados iam ter que repensar o modus operandi, né? O grande problema de uma eleição unificada é que eu não sei se o Brasil tem estrutura para isso, porque a eleição mais próxima de cada eleitor é a do seu município. O eleitor se volta muito fortemente para a sua eleição, a eleição do seu município. E misturar isso com eleições gerais seria uma coisa efetivamente muito complicada no país. Eu concordo com isso, Benfica. E até aquele negócio que a gente fala, né? Aí seria muita informação, né? Muita informação. Imagina, a gente já com tudo isso que a gente tem de e-mails, né? Com essas últimas eleições aí que a internet entrou forte,
as pessoas já têm uma dificuldade para pesquisar os candidatos, para ver as propostas, que tá tudo hoje disponível, né? É só tu procurar. Imagina com todo mundo junto ao mesmo tempo, misturado. Serra, e essa informação aqui, ó, uma entrevista do Argel Fuchs para a Rádio Grenal. Ele disse o seguinte, o Argel: eu não tenho dúvida que se eu ficasse, aquele time do Inter não ia cair. Não era time para cair, tinha qualidade. Conquistamos naquele ano o último título do clube. Eu tenho esse perfil de bombeiro, tenho histórico de salvar clubes. Foi definitivo, Argel Fuchs. Ele vai ficar com esse histórico para sempre, se ele não mudar esse raciocínio, né? Porque ele nunca vai ficar só no estadual e olha lá, porque aquele time do Inter, Benfica, ele só chegou onde ele chegou com o Argel ali porque ele tinha bons jogadores, porque se tirar os bons jogadores e pega o Inter do ano passado, do Inter do Odair na mão do Argel, tinha afundado até no gauchão. O que tu pensa, Kleber? Eu acho que a saída antecipada salvou o Argel. Acho que o Internacional já mostrava problemas de desgaste, e eu acho que não só em termos de comando técnico, né, propriamente o trabalho do Argel, eu acho que o trabalho de direção, acho que o Internacional não tinha respaldo e não tinha muita providência nos homens que comandavam o departamento de futebol. Acho que o desgaste era inevitável e o Internacional tentou mudar, tentou salvar a temporada e no fim fez um rolo atrás do outro, né? Acho que com o Argel, acho que o Internacional estava fadado porque era muita confusão, era muita falta de lucidez ao mesmo tempo. Fala, Maicá. Não, essa questão do bombeiro, né, Silvio? O próprio Celso Roth já declarou que se arrepende um pouco de ter aceitado algumas empreitadas aí, né? Alguns cargos, enfim. Mas é uma situação que eles se colocam, né? Eu me lembro de um ano que o Dorival Júnior treinou 3 ou 4 times, sendo que pegou o Fluminense, saiu do Flamengo, foi pro Fluminense quase caindo, enfim. Os treinadores às vezes não se preservam também, né? Eu acho que o cargo de treinador é muito importante pro Argel ficar dando entrevistas dessa maneira, entendeu? Primeiro que ele não tem como dizer se cairia ou não, entendeu? Porque, cara, é um exercício nem de futurologia, de passadologia, né? Olha uma coisa só, que ele não tem nem como saber, e aí fica dando esse tipo de... O Argel tem que baixar a cabeça e trabalhar. A verdade é essa. Daquela turma toda lá dá para isentar o Lisca, que pegou o time rebaixado, e o Falcão, que teve um pouco... Foi fritado, né? Fritado 5 jogos. Quando ele começou a ter alguma definição do que poderia fazer, foi afastado. E o Celso Roth começou exatamente na abertura do retorno. Ele tinha um turno inteiro para salvar o Internacional, né? Olha só, a propósito disso, olha que pérola que eu encontrei nesta semana. Num total, o título é o futebol brasileiro. Um total de 5 meses, nós tivemos no Ceará o seguinte movimento. Anderson Moreira era técnico do Ceará. O Ceará demite o Anderson Moreira. O Ceará contrata o Adilson Batista. O Ceará demite o Adilson Batista. O Ceará contrata o Argel Fuchs. O Cruzeiro contrata o Adilson Batista. O Ceará demite o Argel Fuchs. O Ceará contrata o Anderson Moreira. O Cruzeiro demite o Adilson Batista. O Cruzeiro tira o Anderson Moreira do Ceará. Isso em 5 meses. Isso é uma pérola que resume aquilo que pensam muitos dos dirigentes do futebol brasileiro e que determina também, que é fator primordial, exponencial para esse atraso que muitas vezes a gente encontra na organização do futebol brasileiro. Moral da história, o Ceará é o próximo rebaixado. Então, como, né? Não tem como segurar, né? Isso aí tá lembrando uma época ali, 2008, 2010, 11... Celso Roth treina o Grêmio. Não, Celso Roth agora é técnico do Inter. Lembra? Fizeram até um vídeo sobre isso. Coisas que Porto Alegre fala. Agora acho que o Ceará tem outra Lisca de novo, né, Maicá? O Lisca agora tá firme no América, tá bem, né? Aliás, que bom momento para treinar o América com essa crise do Cruzeiro e do Atlético, né? Se bem que o Atlético agora parece que se acertou com o São Paulo, ele vai crescer, né? Mas o Lisca tá sabendo tirar proveito, ou soube tirar o proveito, se firmou como líder do Campeonato Mineiro com o América, e talvez retome a carreira, né? O problema é quando o Lisca tá para dar o pulo do gato, ir pro
um time de ponta, né? Ele meio que se embanana, e aí foi a última temporada dele também, dava muito bem, aí ficou um tempo afastado, e agora parece que o América é mais um recomeço na carreira do Lisca. E essa questão das demissões, né, pessoal, às vezes parece que é um prêmio para o treinador, né? O treinador fica 2, 3 meses, aí é demitido, recebe uma multa rescisória, enfim, estabelece lá ou não. Até o próprio Adilson agora estava discutindo lá com o Cruzeiro sobre a multa, né? Que seria R$500 mil a rescisão dele. Enfim, a praxe é mais um salário ou 2 salários, né? Então tu fica tipo, cara, qual é o objetivo do treinador? O que leva o Abel Braga, por exemplo, um cara que ganhou o mundo com o Inter, né? Tá na história do Inter, derrotou o Barcelona do Ronaldinho. O que leva o Abel sair de casa e pegar o Vasco, por exemplo, né? Que tem sérios problemas financeiros. Nada, alguém vai ter que trabalhar no Vasco. Mas, assim, são ideias que não se conversam, né? O Abel no Vasco não faz sentido. O Vasco querer o Abel não faz sentido também. Tá na hora de... Eu acho que a gente tem que ter uma categoria de base para treinador. Assim como aconteceu na Argentina, por falta de recursos, né? A Argentina acabou meio que iniciando esse movimento de... Claro que é uma coisa que existe há muito tempo no futebol, mas começou esse movimento de ex-jogadores, né? O Galhardo, Crespo, Schiavi, enfim, dos jogadores identificados com os clubes, Heinz. passarem... o Heinz também, o Almeida, o volante, o carniceiro, aquele, o açougueiro, que está no México agora, que acabou caindo com o River, né? Que é um dos ídolos do Kleber Grabowska, né? Na volância. E assim, mas iniciou esse movimento por falta de grana também, entendeu? E com identificação, o Corinthians começou a fazer isso, né? O William, o zagueiro, o Alessandro, o Edu Gaspar, mais na parte diretiva do que na parte técnica, digamos assim, do campo, né? Mas aconteceu muito isso na Argentina. Acho que está na hora dos nossos clubes também começarem a, sabe, o Vasco tem o Valdir, né? O Valdir Bigode, não sei se ele ainda está na comissão técnica, mas ele trabalha no clube, enfim. Começar a fazer isso, cara, jogadores identificados com o clube, que entendem o processo e que, claro, o clube enxerga potencial neles para trabalhar no futebol, né? Eu acho que pode ser uma solução do que ficar gastando 300, 400 mil reais com um treinador que já não tem mais objetivo na carreira, porque já conquistou tudo, né? Enfim, tá ali por estar trabalhando do que para não estar em casa, às vezes aguentando a mulher, às vezes fugir de um problema. E acaba que o clube se embanana, se endivida, o treinador fica manchado de sua carreira, né? Mas que declaração, às vezes aguentando a mulher? Foi uma brincadeira. O cara não quer estar em casa, sente falta do vestiário, da boleiragem, das concentrações, enfim, nada contra as mulheres, pelo contrário. O cara não sabe, não quer fugir da rotina e aí volta pro... O que o Abel quer no Vasco? Nada, não tem nada. Não tem nada pode ser bom nessa história entre Abel e Vasco. Olha só, mudando um pouquinho, nesse papo da gente aqui no Bairrista Futebol Clube, como eu refiro nessa parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV, e a RDC TV está transmitindo o nosso programa, mas mudando um pouquinho em função de uma declaração do narrador Galvão Bueno ontem à tarde. O Galvão fez uma declaração e ele foi mais ou menos ao encontro daquilo que nós temos colocado aqui no programa Volta e Meia. Se fala no avanço do coronavírus, evidente, muita gente tem que ir para esse sistema home office, muita gente tem que ir, mas muita gente não tem como ir, porque esses trabalham na rua, esses dependem de ônibus. E muito se fala sobre a queda da Bolsa e a alta do dólar, o Galvão referindo isso aí, que atinge basicamente grandes empresários, grandes empresas do país, mas que tem um reflexo também nas pessoas com menor poder aquisitivo, na classe média baixa, por exemplo, só que esse é um reflexo, digamos, de certa forma invisível. E onde é que queria chegar o Galvão Bueno, que em determinado momento, Maicá, Serra e Klepper, ele colocou o seguinte: e quando o coronavírus chegar nas favelas? E quando o coronavírus chegar dos grotões de misérias espalhados pelo país? O que vai ser feito? Que tipo de proteção se dá a essas pessoas? E são centenas de milhares, centenas de milhões de pessoas que ali adiante, se é que isso já não está acontecendo, serão evidentemente atingidas. Que tipo de proteção se dá?
porque o país vive um caos que só vai aumentar, que vai desempregar muita gente, que vai quebrar muita empresa, especialmente empresa pequena, micro e pequenas empresas, porque as grandes têm como se sustentar através de uma retaguarda bem montada, ainda que percam muito, mas aquela população mais vulnerável do país será, evidentemente, a cada dia que passa, muito mais atingida. Quer dizer, eu gostaria de ouvir vocês um pouco a respeito desse assunto. Bom, eu já tinha falado, né, da preocupação aqui em Porto Alegre. Porto Alegre tem uma população de 7 mil moradores de rua, né? Se tem a preocupação no Rio de Janeiro com as favelas, e olha a quantidade de favelas que tem no Rio de Janeiro, Porto Alegre tem alvos ambulantes, né? Porque essa população de rua ela não está colocada apenas num lugar, é espalhada pela cidade. Eu acho que isso já é uma providência que pode ser tomada. A gente está falando aí de questões de financeira e a questão de saúde, tem gente que não tem dinheiro. Como é que vai se proteger? Qual é a providência que vai tomar? Então, acho que tem que não pensar só em quem está empregado, quem tem recurso, disponibilizar a estrutura para essas pessoas, mas acho que tem que tomar também providências em relação a quem não tem como se cuidar. E eu acho que essa ação já poderia ser pensada. Não sei de que maneira isso pode ser colocado em prática, mas essa é uma preocupação não só de Porto Alegre, mas acho que de todas as grandes cidades do país. Antes do Serra falar, São Paulo confirma mais uma morte por coronavírus. Rafael Serra. Fica uma situação bem complicada, né? Porque a gente vê assim, claro que, como tu falaste aí, a gente, dependendo da atividade, a gente consegue de casa mesmo, né? Tem as pessoas que nem casa tem, mas tem muita atividade e até casualmente vocês estavam falando, eu lembrei, o nosso colega, o grande Mauro Borba, botou uma foto no Facebook há pouco sobre uma construção, né, em Porto Alegre e o pessoal trabalhando normalmente. E eu tenho conhecido que trabalha com obras também e, tipo, os caras estão tocando as obras, entendeu? A obra não para, segue lá a galera, né, virando massa, arrumando a parede, lá os engenheiros como ele fiscalizando as obras. Eu acho que a obra ela pode, eu sei que tem um período ali de, né, que o pessoal tem que terminar a obra, enfim, várias pontas, mas eu acho que é uma situação de calamidade, né? Aquela exceção da regra que a gente fala, né? E aí se fazer, como tu falaste também, as empresas que têm essa condição de manter o funcionário, ou até quem tem a condição de manter o autônomo, nesse momento, daqui a pouco, corta metade, mas não para, né? Não para de pagar, porque senão a gente vai entrar num colapso de econômico aí que a gente não, olha, vai demorar anos para sair, porque a gente já estava numa crise econômica no Brasil, né? A gente já vive um processo bem difícil, assim, e eu não sei como é que vai ser daqui uns meses, Benfica, não sei mesmo. Pois é, e legal essa fala do Galvão, né? O Galvão, vocês o conhecem há mais tempo, né? Para mim, o Galvão, primeiro que o Galvão é um ídolo que eu tenho, né? Não almejo essa profissão de narrador, mas o Galvão está sempre presente nas minhas melhores lembranças, memórias afetivas, né? O Tetra, o Penta, os jogos da seleção, enfim, os jogos de Fórmula 1 também, na época do Ayrton Senna, que eu acompanhava bastante. E como ele foi um cara que acabou entendendo o que estava acontecendo, né? O Galvão sempre foi um cara tinha uma pecha de arrogante, antipático, né? E acabou se tornando um velhinho de gente boa. E esse alerta que ele faz é importante, porque, de fato, né? Ontem teve acho que a segunda morte no Rio de Janeiro foi de uma senhora que era, né, doméstica, empregada doméstica, né? E os patrões delas vieram da Itália, né? Então tá muito claro o que está acontecendo no Brasil. E claro, a gente lamenta muito, muito mesmo, assim, estar vivendo esse problema, mas se isso serve de algum alerta, né, Silvio? É que a gente precisa ter mais empatia com as pessoas, né? A gente está vivendo um momento muito rude, muito
muito duro da nossa, muito polarizado, todo mundo dividido, enfim, e essa discrepância está cada vez maior, sabe? Essa elite muito distante da realidade e uma massa muito grande sofrendo. E a gente está vendo isso de fato agora. Até ontem o Edu me deu uma aula de Big Brother, que eu não assisto, mas enfim, né? Ele me abriu os olhos, porque até essa porcaria desse BBB mostra que a gente tá dividido ao meio, assim, né? Realmente existem duas castas, digamos assim, no Brasil, e isso está muito claro. E eu acho que o alerta do Galvão é muito válido. O Galvão é um cara que tem carisma, tem empatia, é um cara muito conhecido, muito famoso, né? Ele abre a boca, todo mundo para ouvir. Achei sensacional o que ele fez, e é isso aí mesmo. A gente tem que cuidar mesmo, tentar... Se a gente puder fazer a nossa parte, ficar em casa, não espalhar o vírus, já está ótimo, entendeu? A gente já vai estar ajudando de alguma maneira, né? Claro, se a gente puder ajudar de outras, financeiramente, com remédio, com comida, melhor ainda. Mas a gente ficando em casa já ajuda bastante. Olha, eu vou te dizer uma coisa, esse Big Brother aí mostra claramente o que é o Brasil dos tempos atuais, na minha opinião. E ele discute coisas que estão na ordem do dia, como machismo, como feminismo, como preconceito, ou acho que não discute preconceito, mas a gente vê claramente o preconceito sob todas as óticas que existe ali dentro do Big Brother, que até passa por gordofobia, mas que passa especialmente pelo racismo, na minha opinião. Isola-se alguém nesse movimento do Big Brother, isola-se o gordo preto. Esse dificilmente tem contato com uma, entre aspas, elite absolutamente identificada dentro do Big Brother, que realmente fazem esse tipo de isolamento. Isso aí, para efeito de estudo, é a maior contribuição que o Big Brother, que já está na sua 20ª edição, pode oferecer. Aquilo que o Brasil vive está dentro desse Big Brother. Se alguém puder prestar atenção nisso aí, por favor, preste atenção. Mas o Kleber estava também concordando, eu queria falar alguma coisa a respeito desse assunto, me parece, Kleber. Não, esse microcosmo que é o Big Brother, eu acho que ele tem uma, digamos assim, uma reprodução, né, no cativeiro do preconceito e digamos assim, da hierarquia que comanda a nossa. O filme do Tim Maia, que para mim é um bom filme, né, que veio num livro do Nelson Motta e tal, mas é bem isso, assim, é que o Big Brother, nessa época, assim, ele uniu, né, realmente, acho que talvez nessa edição os caras acertaram colocando personagens da nossa sociedade, né, o negro gordo, né, o gay, né, as mulheres e tal, o machista, botou todo mundo ali para todo mundo falar, né? E as redes sociais, Benfica, elas são boas e ruins, porque elas são boas porque ela começou a dar voz para as minorias, né? Porque o gay, né, as mulheres, os negros, todo mundo hoje pode falar, né? E ao mesmo tempo ela é ruim porque ruim e bom ao mesmo tempo nesse ponto que a gente conhece mais quem é o preconceituoso, o racista, né? O cara que é misógino. Então a gente consegue hoje ter um filtro disso e consegue apontar o dedo, né? Eu acho que é importante, né? A gente, nesse caso, assim, apontar e falar e trazer para as pessoas, olha, isso não está errado, né? Não é assim que tem que ser. Sabe que teve um diálogo que me chamou a atenção ali, porque o pessoal considera o Babu, o ator, o pessoal, algumas meninas, como grosso no programa. E olha que ele também tem, evidentemente, os seus erros. Já deu para notar isso aí. Mas algumas das meninas consideram ele grosso. E aí chegaram à seguinte conclusão. Mas, em outras palavras, mas isso é porque ele veio da favela. Na favela é assim. Por isso que ele grita aqui dentro e berra. Cara, é um negócio de um tremendo preconceito que, olha, realmente me chama a atenção. Por isso é que eu digo que esse programa está servindo realmente para uma análise assim profunda de como se dá a situação no Brasil em todos esses movimentos. Agora,
Vou fazer uma provocação. Oi, vou fazer uma provocação para vocês, hein? Manda lá, manda ver. Esse programa tem alguns músicos. Júnior Maiká é um músico, com quem eu falei ontem à noite. Leva amanhã o teu banjo no programa. Aí ele aparece sem o banjo. Então, é um músico até ali. É um músico que não tem coragem de enfrentar um público. Talvez enfrente um público de 10 ou 15 pessoas. Mas o público maior não identifica. Eu sou... Primeiro que músico é uma palavra muito forte para mim, né? Eu não sou músico, não tenho esse talento. E segundo que eu sou um músico em quarentena. Eu sou muito tímido na questão musical. Deve ser a mesma coisa que acontece com o Rafael Serra, que também é músico, toca guitarra e violão, mas me parece que esses instrumentos estão escondidos. Não, eu até tenho, casualmente olhei para o lado aqui, Benfica, a minha primeira guitarra está guardada aqui, eu tenho que, quando eu tiver um tempo financeiro, mandar arrumar ela está ali, tá sem corda, sem nada. Mas o Maiká está sendo modesto, viu, Benfica? O Maiká está modesto. Ele é bom músico, ele toca bem, ele canta, ele tem conhecimento, ele está sendo modesto aí. E tem repertório. Exatamente. Agora, uma guitarra sem corda é um negócio impressionante. Essa guitarra aqui, Benfica, ela é de 93, essa guitarra. É uma guitarra fabricação nacional. Foi a primeira guitarra que meu pai me deu, que eu ganhei, né? A primeira guitarra que eu tive. Mas tá ali, eu tenho que... né? Enfim, tá sem ligar, sei lá, mais de 20 anos a guitarra. Sabe que eu tinha um grande amigo que já faleceu, o Paulão, Negrão Paulão, lá em Osório, e era, assim, de um humor extraordinário. E aí ele chegou num grupo e alguém perguntou para ele: e aí, Paulão, toca violão? Diz ele: não, eu arranho. E os caras: não, então tá, dá uma arranhada. E ele pegou o violão e arranhou todo. Um troço meio maluco. Ele nunca tocou absolutamente nada. Agora, se tem um músico, pelo que eu senti, no programa é Kleber Grabowski. Ele mesmo. Com instrumento... imitando o Elemento Pascoal, tá? Não toca muito esse sino aí que vai baixar aqui. E imitando o Jô Soares, tá? Só faz... não. Mas faz um toquezinho. Faz um toquezinho no banco. Faz no banco aí. Faz aí, cara. Aí nos dois, tem que usar os dois. Bota na tua frente os dois. Não tem apoio. Vamos ver a sincronia disso aí. Olha, por falar em Kleber Grabowski, se não me engano, diga, Maiká. Eu tenho uma pauta aqui, assim que o senhor comandante Menestrel aí autorizar, pode ser? O pessoal aqui da nossa retaguarda, o nosso Lucas Weber, fez um levantamento dos jogadores, né, do interior aí do nosso gauchão, que vão ficar sem contratos a partir enfim, agora no mês de abril, né, quando termina o gauchão. São 136 jogadores que terão seus contratos encerrados até o final de abril. Praticamente todo o elenco do Aimoré, Esportivo e Novo Hamburgo tem contratos nesses moldes. Esses times não têm Série D, né? Não. A questão contra... Vai, Kleber, vai. Não, só para confirmar, esses três são os times que não têm Série D, não jogam nenhuma competição nacional no segundo semestre. A questão contratual dos jogadores foi discutida na quinta-feira, né, ontem, em uma reunião entre a Federação Gaúcha e o Sindicato dos Atletas. O gauchão, né, está suspenso por 15 dias e a tendência é que ele seja suspenso por mais 15. E aí algumas informações, né, não oficiais dão conta que se o gauchão for, né, ele está parado por 15 dias, a partir dessa semana, né? Depois, muito provavelmente, teremos uma prorrogação de mais 15 dias da parada. E aí, se tiver, né, essa prorrogação de 15, que fecharia um mês, muito provavelmente o gauchão seria cancelado, né? Seria encerrado. Mas aí tem uma discussão agora que o Rodrigo Caetano falou ontem que não aceita o resultado, que tem que ser decidido no campo, né? Porque a tendência é o Caxias ser campeão. E aí, só para encerrar aqui, Serrinha, aí já passa a bola, tem os times aqui do interior com os contratos, tá? O Aimoré, todo o elenco de 26 jogadores com contrato encerrando entre 6 e 9 de abril. O Brasil tem 5 jogadores com contratos até 30 de abril. O Caxias tem 6 jogadores com contrato até 30 de abril. O Esportivo, todo o elenco de 28 jogadores com contrato encerrando-se entre 6 e 9 de abril. O Juventude tem 3 jogadores até 30 de abril. Novo Hamburgo, 22 jogadores com contrato se encerrando no dia 30 de abril. O Pelotas tem 11 jogadores até 31 de março e outros 10 até 30 de abril, ou seja,
21 jogadores do Pelotas. Olha a situação, e o Pelotas na briga contra o rebaixamento, né? O São José tem 2 jogadores até 31 de março e outros 2 até 30 de abril. O São Luís de Juí, 19 jogadores com contratos encerrando até dia 30 de abril. E o Ipiranga de Erechim, 2 jogadores até 30 de abril. Então, ali, o Aimoré Esportivo, Novo Hamburgo e o Pelotas são os casos mais preocupantes, né? Nessa questão aí de prazo de contrato, enfim, se os jogadores vão poder jogar ou não, se vai ter uma extensão. A FIFA já fala até em abolir o fair play financeiro pelas próximas temporadas para os clubes poderem vender jogadores e fazer caixa. Fala, Serra. Não, o que eu ia dizer, Benfica, nessa linha aí que o Maiká falou do Rodrigo Caetano, o presidente Romildo Bolzan Júnior deu uma entrevista ontem, acho que foi para Gaúcha até, dizendo que ele não é contra a não realização dos jogos, ele quer que os jogos sejam realizados no Gauchão, e é contra a federação dar um título, por exemplo, para o Caxias, né? Ele quer que o campeonato termine no campo, presidente. E ele vai ser contra essa questão de daqui a pouco declarar um campeão. A questão das datas, Benfica, e isso preocupa muito o Grêmio, é o seguinte, a questão financeira. E sei que o Inter também. O Grêmio já calcula aí cerca de um déficit de 25 milhões de reais. Porque não está contando... meses. Isso, não está contando aí com a bilheteria, e aí Gauchão, Libertadores, isso aí, né, o Grêmio, a gente sabe que lá no final tem aquele acordo com a Arena, enfim, mas já está contando com esse déficit aí. E o presidente falou o seguinte, quanto à questão do Brasileirão, porque até tem uma declaração aí, Benfica, da presidente ou a presidenta da Federação da Paraíba de Futebol, de que ela conversou com o presidente da CBF e, segundo ela, o presidente disse que os regionais vão terminar, eles vão acontecer. O que vai acontecer, e aí, claro, é um segundo momento, é a reunião com os clubes da Série A e também da Série B, né, para que o Brasileirão seja feito de um outro modo, né, de uma outra forma. E o presidente até falou, o presidente do Grêmio Romildo, que ele tem uma ideia, e que a gente sabe qual é, né? Ele só não quis externar, mas que ele vai deixar para colocar quando for pedida a sua opinião pela CBF e os outros clubes, que não é o momento. Mas a gente sabe que o presidente Romildo, até pela questão da Primeira Liga, que foi um campeonato que ele organizou, ajudou a organizar, o presidente defensor do mata-mata. E eu não vou descartar, viu, Benfica? Sim. Campeonato de 20 clubes, curto, sei lá, de 3 meses, 4 meses, daqui a pouco, por uma exceção, né, por uma calamidade, se muda o regulamento e faz um campeonato mais curto e enxuto de um turno só com mata-mata no final. É verdade. Tudo depende da evolução do coronavírus aqui no país. Muita coisa pode mudar, inclusive no futebol. Eu quero chamar o Kleber com um detalhe importante aqui. Diga, Maiká. Não, se fala muito no enxugamento do gauchão, talvez, né? Ou até o cancelamento, depende dessas questões aí de título, enfim, rebaixamento, e num Campeonato Brasileiro mais curto. Ainda não sabe qual a fórmula, sim, mas muito provavelmente, olha, 90% de chance de termos um Campeonato Brasileiro de um turno só ou bem curtinho. Kleber Grabowska, quem foi Jaime Schmidt, hein, Kleber? Bom, Jaime Schmidt é um treinador histórico do futebol gaúcho, trabalhou em vários clubes, né? A sua base era Novo Hamburgo, trabalhou no São Paulo de Rio Grande, trabalhou no Novo Hamburgo, enfim. Mas tem uma passagem muito interessante nas categorias de base, principalmente na categoria de base do Grêmio, e tem como grande conquista o Campeonato Brasileiro de Seleções. Conduziu o Rio Grande do Sul em 1980, se eu não estou enganado, a um dos 2 títulos que o Rio Grande do Sul conquistou na categoria naquele período. Pois é, mas aquela seleção teve discussão e teve abandono da seleção, não teve? Teve uma seleção muito interessante, porque foi formada basicamente com jogadores do Grêmio. O Paulo Roberto, naquela época, jogava de volante, o Paulo Roberto Coelhinho. O lateral direito era um tal de Eurípides. Né? O Internacional... O Grêmio cedeu 8 jogadores, o Internacional trouxe 7. O Brasil de Pelotas, 4, e nesses 4 do Brasil, a dupla Silva e Aloísio. O Bagé, 1, e o Inter de Santa Maria, 1. E o curioso é que um dos jogadores do Internacional, lateral esquerdo, Paulo Omar, foi convocado, lesionou-se, foi cortado e para o lugar dele foi chamado um jogador, se eu não me engano, de nome Jorge, que era irmão
do Roger Machado, lateral esquerdo do Internacional, foi chamado para essa seleção. E teve um jogador que tu falaste de Bagé, hein? Isso, José é o nome dele, se eu não estou enganado. É mesmo? Então, porque eu estava achando que era nessa seleção que o Branco jogou. Não, nessa não está. Porque a história do Branco foi fantástica. Porque o Branco, ele nunca jogou em time nenhum no futebol gaúcho. Ele jogou apenas no time júnior, ou juvenil, na época, acho que do Guarani de Bagé. Foi convocado para a seleção e dali foi para o Fluminense para explodir no futebol nacional. Direto, não deu tempo nem de Internacional e Grêmio cogitarem fazer um leilão pelo lateral esquerdo do Guarani de Bagé. Mas esta seleção tinha 2 ponteiros direitos. Um ponteiro, Renato Portaluppi, do Grêmio, e o outro ponteiro, Paulo Santos, do Internacional. E aí surge a história realmente interessante. O livro é esse aqui, ó. A história do Jaime Schmidt, escrita pelo colega Eduardo Rodrigues, ex-colega do Diário Gaúcho. O Eduardo conta essa campanha do Campeonato Brasileiro de Seleções Juniores ou Juvenis, né, em 1980. Jaime Schmidt é o treinador e ele escala o Pedro Verdun, que era um centroavante promissor do Internacional, que fez história nas categorias de base, mas nunca estourou no time principal do Internacional, como centroavante, colocou o Vergara no banco e na ponta direita, Paulo Santos, ponteiro do Internacional, era titular e Renato Portaluppi era o reserva. Aí a primeira fase da competição foi disputada em Santa Catarina, era um quadrangular com Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, e passavam 2 seleções. O Renato fechou a fase de classificação na reserva, não aceitou a reserva do Paulo Santos e abandonou a barca. Olha só, 1980. E o Jaime Schmidt bancou, aliás, o Renato abandonou a barca em solidariedade, o centroavante Vergara também abandonou a seleção, porque também era reserva, né? Foi embora junto com o Renato. A crise não cresceu, porque o grupo de jogadores se fechou em torno do treinador e, no fim, a seleção gaúcha acabou sendo campeã brasileira. Essa história do Renato com o Vergara me lembra muito a Copa de 86, né? Só que aí era Renato com o Leandro. Solidariedade. Exatamente. E eu lembro muito dessa seleção de 80 com o Paulo Santos, o ponteiro do Internacional, como titular. Aliás, era um bom jogador, mas claro que o Renato era melhor. Só que o Renato estava despontando. E é interessante que ele ficou na reserva para o jogador Paulo Santos. Sabe que, por falar em livro, eu tenho um livro aqui que eu acho que tem um recorde em cima dele. Porque livro é um negócio, Serra, Maicá e Kleber, livro é uma ferramenta que se compra, se lê e se impressa. Eu acho que é mais ou menos esse o resumo do livro, né? Pelas andanças de um livro. Pois eu lá no fim dos anos 80, se não me engano, em 1989, eu comprei esse livro aqui, ó. Vou mostrar esse livro. Está aparecendo. Da Olga, né? Olga Benário Prestes. Uma E depois, durante a Segunda Guerra Mundial, ela acabou sendo entregue ao governo alemão, o governo de Adolf Hitler, pelo presidente Getúlio Vargas. Ela foi para um campo de concentração, grávida, ganhou o nenê lá, amamentou o nenê e depois esse nenê foi repassado para a mãe dela, a Anita Leocádia, filha da Olga. Mas a Olga, com 34 anos, ela morreu no campo de concentração, apenas 34 anos. Então eu comprei esse livro para ler essa história. Aí, no final de 89, Serra, Maicá, Kleber, depois que eu li, eu emprestei para um grande amigo meu. Kleber conhece ele, nosso amigo Eduardo. Só vou dizer Eduardo. A gente dá risadas, eu e o Eduardo, a gente dá risada até hoje, porque eu emprestei. Não, toma aí, lê o livro, depois tu me devolve. Sabe quanto tempo depois o Eduardo me devolveu esse livro? E eu acho que isso é recorde mundial. 23 anos depois. Mas devolveu. Devolveu? Aqui o livro. Não, o livro está intacto, né? Intacto. 20. Que eu não devolvo. E aí, Eduardo, gostou do livro? Disse, não deu tempo de ler. Muito bem. Agora eu lembrei de um amigo nosso conhecido aí, eu não vou dizer o nome dele, que é o Chico Garcia. Uhum. Certa vez ele me pediu emprestado um violão, Benfica. Um violão que eu tinha, um violão simples, esses de estudo, assim.
uma marca nacional que é um bom violão de Jorge e tal. E emprestei para ele. Não, pega aí, Chico. Eu tava com outro na época e tal. Na época da Gaúcha lá. Aí, ano passado, no retrasado, eu lembrei, né? Pô, tinha um violão do Chico. O Chico foi para São Paulo. E o meu violão. Ei, Chico, tudo bom? E aquele violão... eu não sei onde é que tá. Não é um livro. Eu não recomendo me emprestar nada. Eu não devolvo. Então não vou livro, CD, eu não devolvo. O Chico Garcia, que é da Bandeirantes de São Paulo, participa lá dos programas, lá do nome do programa do Jogo Aberto, né? Virou uma celebridade nacional, mas aqui ele era meio cantor sertanejo. No encontro nosso, ele se meteu a cantar músicas sertanejas. É um negócio que chamou a atenção. Tanto que volta e meia a gente fala e eu digo, mas como é que está esse cantor sertanejo? O Chico Garcia, naquela época. Aliás, o Chico Garcia tem uma história interessante. Um dia eu encontrei o Chico Garcia num determinado departamento e eu digo, ele sentadinho lá, ele já estava na Bandeirantes aqui de Porto Alegre. E o Chico estava sentadinho lá. Eu digo, o que tu tá fazendo aqui, Chico? Como é que tu tá? Porque ele é uma figura extraordinária, né? Diz, não, eu tô aí para fazer um teste, mas vão me chamar para fazer alguma coisa, ter que responder em um questionário, uma coisa assim. E o tempo passou e ele não foi chamado. E ele continuou na Bandeirantes de Porto Alegre. Só que em seguida ele foi para Bandeirantes de São Paulo. Tudo em função da burocracia. O Chico acabou não sendo chamado e foi para Bandeirantes de São Paulo, onde brilha até hoje com todo o merecimento. Mais ou menos o branco. Exatamente, o lateral esquerdo. Ô, Kleber, 50 anos da revista Placar é hoje? Oi, diga, Maiká. Silvio, estamos no nosso finuto minal, viu? Então, Kleber, faça essa referência. 50 anos da revista Placar é hoje? Eu não sei se é hoje, mas eu vi que tem uma publicação especial, né, para comemorar a data, né? E se eu não comprei ainda a revista que festeja os 50 anos, eu tenho aqui emoldurada e como grande presente Dia dos Pais, a edição número 1 da revista Placar, que tem aquela famosa foto do Lemir, do Pelé, né, segurando uma réplica da Jules Rimet, e a moedinha, naquela edição número 1 tem a moedinha, uma moedinha comemorativa com a esfinge do Pelé, que também fazia parte desse número 1 especial de lançamento da revista Placar. Semana que vem vão tratar desse assunto, semana que vem, que tem muitas histórias aí. E vou comprar essa edição especial dos 50 anos da Placar. Perfeito. Kleber, muito obrigado, Kleber. Um abraço, bom fim de semana. Um fim de semana sem futebol, Silvio, hein? É verdade. Todo mundo só em Rondônia, né? Só em Rondônia. O campeonato segue com o público, inclusive. Termina sábado. Isso é impressionante. Maiká, bom fim de semana, Maiká. Confinado aí no grupo Bairrista. Igualmente, seguimos aqui trabalhando, quietinhos, né? Nosso bunker aqui, tudo certo. Vamos em frente, vamos superar mais essa. Te cuida.